Êxodo capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1. Êxodo 12, 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aí. Não feche a Bíblia, deixa aberto aí no capítulo 12. Vamos orar. Santo Deus, nós nos dirigimos até Ti mais uma vez com o coração contrito e quebrantado. Tira de nós toda arrogância e qualquer prepotência que possa haver de nos achar dignos de alguma coisa da Sua parte. Nós não somos. Que haja contrição, humilhação, pequenez diante da Sua assombrosa majestade. Pai, nesse universo tão vasto que criastes, nesse mundo cheio de milhões, de bilhões, de milhares de povos, podemos achar graça diante dos Teus olhos aqui nesse local. O Senhor pode se lembrar de nós e nos visitar segundo a multidão das Suas misericórdias. Faça isso essa noite, Senhor. Visita-nos, quebranta-nos. O que são essas reuniões sem o Teu poder, sem a Tua graça? Ajuda-nos nessa difícil tarefa de conduzir Teu povo até Canaã. Ajuda-nos nessa difícil tarefa, que é pregar o santo evangelho contido na santa palavra. Que o Seu temor seja despejado sobre toda a extensão dessa congregação. Que mentes sejam tomadas cativas em obediência à Tua palavra. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui no que nós vamos estudar aqui essa noite. Eu vou falar porque a data é oportuna, a data é pertinente e ela é atual. Vou falar sobre a Páscoa. E nós precisamos, como Igreja do Senhor, nós não podemos ser ignorantes quanto às declarações bíblicas. E esse termo Páscoa, ele é oriundo da Escritura. Ele é um acontecimento que ocorreu entre os hebreus, os israelitas, no Antigo Testamento. O conceito de Páscoa que nós temos hoje no tempo moderno foi adulterado, foi modificado pela Igreja Católica, assim como também o Natal. Hoje a Páscoa é sinônimo de coelho, é sinônimo de ovo, é sinônimo de chocolate. Então hoje a Páscoa é comemorada isso. A figura principal é um coelho.
né? O alimento principal é um ovo, um chocolate. Isso é a Páscoa moderna. Mas a Páscoa que a Bíblia ensina não tem nada a ver com coelho, chocolate, nem com os feriados comerciais. A Páscoa, ela é o início da libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito. Isso é a Páscoa. A Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passar por cima. Deus, ele promulgou um juízo sobre a terra do Egito. Ele disse: eu passarei à meia-noite e ferirei todo o primogênito do Egito. Mas ele ordenou que na casa dos filhos de Israel fosse colocar o sangue no batente das portas, nos portais. E quando o anjo passasse, o anjo da morte, o anjo do juízo, aquele a quem, por ordem de Deus, viesse executar o juízo de Deus, matando os primogênitos, ele visse a casa com o sangue aspergido no portal, então ele não feriria aquela família, ele passaria por cima, pouparia aquela família. Esse é o significado básico da palavra Páscoa. Páscoa, passar por cima, livrar do juízo, poupar do juízo. E a Páscoa, ela dá início à libertação do povo do Egito, a libertação do povo de Israel da servidão do Egito. Se você lembrar, Deus fez uma aliança com Abraão e disse que de Abraão descenderia um povo, a qual Deus transferiria esta aliança. Então Abraão tem um filho chamado Isaac, de Isaac gera Jacó, de Jacó 12 filhos. Os 12 filhos vão se tornar as 12 tribos e que vão formar a nação de Israel. Todavia, a nação de Israel, ela passa por um momento de escravidão. Por causa da fome, eles vão buscar pão no Egito, onde o governador era José, um dos 12 filhos de Jacó. Para escapar da fome, eles se refugiam no Egito, sob a liderança de José. Contudo, José morre, e outro faraó se levanta, que não conhecia José. E a família de José, os 70 familiares, começam a se multiplicar dentro do Egito. Com a liderança de um novo faraó, ele vê a multiplicação daqueles israelitas e os prende e os torna escravos. E ali eles ficam por 400 anos. 400 anos o povo de Israel, o povo judeu fica preso no Egito, servindo como escravo. São escravos no Egito. A escravatura dura 430 anos. A Páscoa vai dar início à libertação. Esse povo que tinha entrado ali 430 anos atrás, agora vai ser liberto, agora vai sair do Egito, sair da escravidão, sair das mãos de Faraó, sair do cativeiro do Egito, rumo à terra prometida. Isso é a Páscoa, a libertação do povo de Deus das mãos de Faraó. Isso é a Páscoa, a libertação do povo de Deus da servidão, do cativeiro. Isso é a Páscoa, a libertação do povo de Deus da terra do Egito, para a sua própria terra. Para nós, a igreja, como nós comemoramos a Páscoa? A Páscoa era marcada por um sacrifício animal. Um cordeiro era sacrificado, o sangue aspergido nas casas do povo de Israel, poupando-os da ira divina e, posteriormente, dando a eles libertação. Para a igreja, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o cordeiro pascal. Cristo é o sacrifício que foi oferecido para a nossa salvação. Cristo foi aquele que verteu o sangue e pelo sangue somos poupados da ira divina. A Páscoa simboliza a nossa libertação do pecado. A Páscoa para nós simboliza a libertação das mãos do diabo.
A Páscoa simboliza a libertação, a nossa libertação do mundo, desse sistema. A Páscoa é a nossa redenção, a nossa salvação, é a nossa libertação do cativeiro do pecado. E nós vamos ver aqui no capítulo 12 como sucedeu a Páscoa, como Deus ordenou que ela deveria ser celebrada, deveria ser feita. E vamos traçar um paralelo também com a obra de Cristo em nossa vida. O capítulo 12 de Êxodo, ele vai narrar a saída do povo de Israel do Egito e vai dizer que essa saída se chama Páscoa. Vamos ver, à luz desse texto, o que a Páscoa tem a nos ensinar. Vamos ver um paralelo em nossa vida para ver como a Páscoa afeta a nossa vida. Vamos ver o capítulo 12, o verso 1, o que tem a nos dizer. Êxodo 12, 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão: na terra do Egito, este mês vos será o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Até aí. Deus vai dizer a Moisés que a Páscoa vai iniciar um novo calendário para Israel. Israel estava sobre o calendário, sobre a ética, a política, a filosofia, os costumes egípcios. Israel não tinha vontade própria, estava sob uma servidão pagã horrorosa. Agora vai iniciar o tempo da saída, da libertação. E Deus diz a Moisés que esse dia da libertação vai dar início a uma nova data, a um novo calendário. Aqui ele está dizendo, nesse período aqui, era o mês de Nissan, abril e maio. É mais ou menos abril e maio do nosso calendário. Moisés está dizendo: hoje, no dia que vocês serão libertos, hoje, na Páscoa, começará o ano de vocês. O ano começará a contar a partir deste dia. É o nosso outono, o nosso abril e maio. Para eles, seria o janeiro deles. O ano daria início a partir da saída deles do Egito. O primeiro dia do ano, o primeiro mês do ano, se daria agora, na Páscoa. O que Deus estava dizendo para Israel? 400 anos de servidão. Depois de 400 anos vocês vão sair e vão iniciar um novo calendário, um novo dia, um novo mês, um novo ano. Deus estava dizendo para Israel que através da Páscoa uma nova era iria se iniciar. Uma nova vida iria se iniciar, um novo tempo. Agora Israel é livre, agora Israel vai ter sua própria terra, agora Israel pode ter sua própria lei, adorar o seu próprio Deus, iniciar uma nova vida que vai começar a contar a partir de hoje, a partir da saída do Egito, a partir da Páscoa. Então, Páscoa é isso, o significado de Páscoa é nova vida, recomeço, novo tempo, libertação. Era isso que o Senhor queria ensinar e queria dizer com essas palavras. Para nós, o que significa a nossa Páscoa? Significa que nós estávamos mortos dos nossos pecados e ofensas. Éramos inimigos de Deus, éramos filhos da ira, do Espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Mas quando nós nos convertemos, quando Cristo, que é a nossa Páscoa, nos alcançou, nós iniciamos uma nova vida. Segundo aos Coríntios 5,17 diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Que coisas velhas? O tempo do Egito, da servidão. Éramos cativos da mão de Satanás. Éramos cativos do pecado, do mundo. Estávamos mortos, mas em Cristo somos refeitos. Em Cristo a velha vida passa e eis que
tudo se faz novo. Então a Páscoa para nós é um símbolo de uma nova vida. Você não conta a sua vida a partir do dia do seu nascimento. Não. Você não conta a sua vida a partir do seu registro de identidade, da sua certidão, não. Você conta a sua vida a partir do seu novo nascimento, da sua conversão, do dia que você veio para Cristo. Um novo calendário foi feito, uma nova vida se iniciou, um novo tempo marcou você, o tempo do seu resgate, da sua libertação, de uma nova vida. Isso é Páscoa, nova vida. Isso é Páscoa, libertação. Isso é Páscoa, recomeço. Quantos comeram dessa Páscoa? Diz amém. Isso é a nossa Páscoa. O calendário foi alterado, nós começamos de novo. É igual, você já deve ter ouvido alguns irmãos comentarem quando alguém se batiza e passa a semana. Olha, o irmão tem uma semana de vida, simbolizando da data do batismo há alguns dias, né? Uma semana de vida. Por quê? Porque agora que começou a contar a sua nova vida em Cristo. Isso é Páscoa. Romanos 6 diz que Deus nos salvou para andarmos agora em novidade de vida. O que é novidade? Em uma vida nova, novos pensamentos, nova perspectiva, novo padrão de vida, novo conceito da lei de Deus, novo conceito, uma relação nova com Deus, uma relação nova com o pecado, uma relação nova com o mundo. Fomos transformados. Essa é a nossa Páscoa. Então nós comemoramos a transformação da nossa vida, um novo tempo, um novo momento. Assim você deve ver a sua Páscoa. Olha o que ele diz: disse o Senhor a Moisés e Arão, verso 2: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Mas não pode ser o primeiro mês, porque já é abril, maio, né? Olha só, o principal será o primeiro mês do ano. Mas por que isso, Senhor? Porque, Moisés, é um recomeço, é uma nova data. Hoje será o primeiro mês, o primeiro dia do ano, porque hoje Israel sai da servidão, hoje Israel sai do cativeiro para iniciar uma nova vida. E a nova vida é contada do primeiro dia da sua conversão, o dia que Cristo te resgatou, te remiu, te lavou, transformou. Você começa a contar dali. Então a nossa Páscoa para nós é celebração de um recomeço. Verso 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O que Moisés está ordenando aqui? O que Deus está dizendo para Moisés aqui? Primeiro, a Páscoa é símbolo de uma nova vida. Segundo, Deus ordena a Moisés que cada família deveria tomar para si um cordeiro e sacrificar o cordeiro. Ele diz aqui, se a família for muito pequena, deve se juntar com a outra. Deve ser uma família com no mínimo 10 pessoas. E está dizendo aqui, no dia 10 desse mês, no dia 10 de abril, deveriam se juntar para que oferecessem o animal para cada família. O que eu aprendo aqui? Se a família fosse pequena, menos de 10 pessoas, tinham que se reunir com outra família, e eles comeriam uma família de costa para outra, dentro do mesmo recinto, simbolizando a divisão das famílias. O Senhor nos ensina aqui que a Páscoa
não foi feita para indivíduos. Eles não poderiam comemorar individualmente. Não poderiam sacrificar o animal para uma só pessoa. Não poderiam assar e comer o animal uma só pessoa. O sacrifício devia ser feito para grupos, famílias, povos. O sacrifício não poderia ser feito individualmente. Porque Deus dividiu Israel em tribos, famílias, povos. É assim. E o sacrifício deveria ser feito em grupo, em equipe, em família, em povos. Para onde isso nos aponta? Nos aponta que o sacrifício de Cristo foi feito pela igreja. Isso aponta para a igreja. O sacrifício foi feito para a igreja. O sangue foi vertido para a igreja. O animal foi sacrificado para a igreja. É a igreja do Deus vivo. Deus fez uma aliança com o povo. A salvação foi destinada para um povo. Quando ele fala em Abraão serão benditas, uma pessoa, todas as nações da terra. Quando ele faz uma aliança com Abraão, ele está fazendo uma aliança com Israel, o seu povo. O sacrifício de Cristo foi feito por um povo. Jesus derramou sangue por um povo. Jesus morreu na cruz por um povo. E esse povo aponta para a igreja. A nossa Páscoa, a Páscoa é a celebração da redenção da igreja. A Páscoa é a celebração do sacrifício oferecido pela igreja. Veja só, ele não fala do sacrifício para indivíduos na Bíblia. Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir, tudo conjugado no plural, de toda iniquidade, e purificar para si um povo especial e zeloso de boas obras. Não diz que ele purificou para si um indivíduo, uma pessoa, é um povo zeloso, é uma nação, é uma geração. O sacrifício não foi vertido, o sacrifício não foi oferecido para indivíduos em particular, mas para uma comunidade, a igreja. Olha outro texto, Gálatas 3,8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aponta para a igreja. Atos 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha só. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Acrescentava à igreja. A comunidade dos salvos é a igreja. A comunidade dos remidos é a igreja. O sangue foi vertido pela igreja. A Páscoa era comemorada por famílias. A Páscoa era comemorada para a nação, pela nação de Israel. O sacrifício era comunitário e não individual. Vamos continuar. Verso 5. Isso é a Páscoa. Olha aqui para mim, você lembra do capítulo 5 ou 1:5 de Apocalipse? João está chorando e Cristo diz: não chores, porque eis que fui morto, mas agora ressuscitei, e tenho nas mãos a chave da morte do diabo, e com meu sangue comprei povos, línguas, tribos e nações. Foi isso que ele comprou: povos, tribos, línguas, nações, raças, etnias, todo aquele que crê. Essa é a nossa Páscoa, a redenção da terra. Verso 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Vejam só, para este sacrifício, a lei de Moisés ordena que um rebanho de ovelhas era necessário sacrifícios animais para
a expiação do pecado de Israel. Desses animais, se um pastor tivesse um rebanho, deveria ser tirado um cordeiro, um filhote de ovelha. E era o melhor, o perfeito deles para ser oferecido. Por isso que ele diz aqui, o cordeiro será sem defeito, sem formação congênita, má formação congênita, sem sarna, um animal perfeito, com uma lã perfeita, com a carne perfeita, um cordeirinho lindo, perfeito. O Senhor não aceitaria um animal com defeito, um cego de um olho, com a pata quebrada, com alguma sarna. O animal teria que ser sem deformação, sem enfermidade, o melhor animal do rebanho, para a Páscoa se concretizar, se realizar. O animal escolhido para o sacrifício deveria ser sem defeito, perfeito, sem ruga e sem mácula. Isso é a Páscoa. João Batista, quando vê Jesus se dirigindo ao Rio Jordão para ser batizado, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é o sacrifício que foi entregue por nós. Jesus é a nossa Páscoa. Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos celebrar a libertação do pecado, a salvação das nossas almas, a redenção das nossas almas, a libertação das trevas, do império das trevas. Jesus é o Cordeiro Pascal. Esse é o motivo da encarnação de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não pode ser só um cordeiro, tem que ser sem defeito, senão o Senhor não aceita. Fala da impecabilidade de Jesus. Deveria ser um homem, mas deveria ser um homem perfeito. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus era o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro sem pecado, o Cordeiro sem mancha. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. 2 Coríntios 5,21, você sempre grava a segunda parte: aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado, para que nós, através dele fôssemos feitos a justiça de Deus. Agora vamos pegar só a primeira parte. Aquele que não conheceu pecado, aquele que não teve uma ruga, uma mancha, uma sarna, uma doença, uma iniquidade. A nossa Páscoa consiste em Deus ter oferecido o seu Filho como um cordeiro para o matadouro, sem um pecado sequer. Pedro se refere à santidade de Cristo semelhante a um cordeiro perfeito. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro 1,19. Não foste resgatada a vossa vã maneira de viver com prata ou ouro ou coisas corruptíveis. Não é isso que ele fala? Mas como precioso de sangue de Cristo, como de um cordeiro sem ruga e sem mácula. Outras traduções, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro faz a comparação que na lei de Moisés a expiação só poderia ocorrer por um animal perfeito, sem ruga, sem mácula. Nós não fomos resgatados na nossa vã maneira de ver com prata, ouro ou coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de um cordeiro sem ruga e sem mácula, sem defeito, sem pecado. Esse foi o propósito da encarnação de Jesus. Ele se tornou homem, ele se fez carne para resistir às tentações, cumprir a lei de Deus e ser oferecido
por nós, sem mácula. Só que o cordeiro também tinha que ser macho. Macho. Por que macho? Por que não uma cabrita? Por que tem que ser um cordeiro macho? Então a Páscoa consistia em oferecer um sacrifício de um cordeiro, sem mácula, sem defeito, e macho. Macho, por quê? Deus ordenou que fosse macho. Porque o primeiro homem a ser criado foi Adão, foi um homem. Ele é o primeiro, o progenitor de toda a raça humana. Dele se descende toda a raça humana. Quando Deus ordena matar o cordeiro, e o cordeiro tem que ser macho, é porque o pecado entrou pelo homem, e o cordeiro tem que ser oferecido pelo homem. Por causa disso que Deus ordenou, representa a raça humana. Foi criado Adão primeiro. Foi por isso que ele ordenou que o cordeiro fosse oferecido, e deveria ser macho, porque o homem representa a raça humana. O homem foi criado primeiro, então quando oferecia o cordeiro macho, era para expiar o pecado da raça humana, representado pelo homem. Jesus tem a ver com a masculinidade? O cordeiro tem que ser macho, Jesus tinha que ser macho? Não. Fala da humanidade de Jesus. O cordeiro devia ser um homem. O sacrifício só podia ser possível se fosse um homem sacrificado. A redenção da raça humana só poderia ocorrer se fosse um homem que tivesse morrido. Jesus teve que ser homem. Fala da encarnação do verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito seria feito. Verso 14, e o verbo se fez macho, se fez homem, tornou forma humana. A nossa Páscoa só foi possível porque Deus se fez homem, se fez carne. Para a nossa redenção, deveria se oferecer um sacrifício humano em nosso lugar. O cordeiro deveria ser um homem, assumir a forma do pecado, por isso deveria ser macho. Então Deus envia seu filho, Deus se encarna na forma de um homem, porque por um homem entrou o pecado, Adão, não foi isso? E só poderia sair o pecado da raça humana por outro homem, Cristo. A encarnação de Romanos 5,19, olha só. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, Adão, o primeiro Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, o segundo Adão, Cristo, muitos serão feitos justos. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. É por isso que o cordeiro tinha que ser macho, símbolo representante da raça humana, do primeiro Adão. Cristo teria que ser homem para ser um símbolo da redenção da raça humana, porque por um homem veio a condenação, veio o pecado, pelo pecado da morte todos morreram. Logo, a redenção, o resgate, a salvação, a expiação só poderia vir através de outro homem, um cordeiro macho, a encarnação de Cristo. Verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tá. O que quer dizer isso aqui? E o guardareis até o 14º dia desse mês. Olha só o que Moisés está dizendo. Escolhe o cordeiro para o sacrifício. Escolheu? Qual que vai? Aquele ali é o melhor do rebanho. Ok. Mas o sacrifício não vai ser hoje. Vai ser no futuro. Separa esse cordeiro, para ele continuar imaculado.
Se você deixar ele com o rebanho até o dia do sacrifício, ele pode quebrar a pata, pegar um carrapato, uma sarna, ficar doente, ele não vai poder ser oferecido. Guarda esse cordeiro até o 14º dia, separa, isola ele, para que ele continue puro e seja separado. O que fala aqui? O que esse texto traz para nós? Cristo sendo preservado na sua infância, Cristo sendo preservado do pecado. Fala da infância, do crescimento de Cristo. Se você notar, com 12 anos de idade, ele estava diante dos doutores da lei, pregando, falando com eles. E a Bíblia diz que eles se maravilhavam. Quem é este menino que fala estas coisas? Se você vê a trajetória de Jesus, ele nasceu de forma sobrenatural de uma virgem. E ele não pecou na infância. Com 12 anos no templo ele não pecou. A Bíblia oculta depois a vida dele na carpintaria, ele também não pecou. Foi tentado, mas não pecou. Herodes tentou, ele não pecou. Anás e Caifás tentou, ele não pecou. Judas Iscariotes o tentou, ele não pecou. Pedro o tentou, ele não pecou. Os publicanos, pecadores, prostitutas o tentaram, ele não pecou. Os soldados romanos o tentaram, ele não pecou. Herodes, aquela raposa, o tentou, ele não pecou. Cristo foi preservado do pecado desde a sua infância até o 33º ano da sua vida. O cordeiro nunca se contaminou. O cordeiro foi colocado à parte. O cordeiro nunca pecou. O sacrifício deveria ser preservado. 6 anos de idade, a idade próxima da razão, ele não pecou. 12 anos no templo com os escribas, doutores da lei, fariseus, ele não pecou. Na sua juventude ele não pecou. No seu ministério terreno ele não pecou. Foi tentado 40 dias para o diabo, não pecou. Foi tentado no Getsemane, não pecou. Foi tentado pela multidão que gritava Barrabás, não pecou. Foi tentado pelo ladrão da esquerda, se é o Messias, tira-nos daqui. Ele não pecou. Não pecou. E o guardareis até o 14º dia desse mês. O que é isso? Por que até o 14º dia desse mês? Porque é o 14º dia desse mês que o cordeiro vai ser sacrificado. E Jesus vai ser guardado até a sua crucificação. Até a sua crucificação. Até quando fala, Pai, se possível de mim, passe esse cálice. Opa, mas não faça a minha vontade, e sim a tua. Os fariseus chegam horas, minutos antes dele morrer. Se você é o Cristo, desce da cruz, para que creiamos. Ele podia ser tomado num surto de ira, e ter descido com os 2 pés no peito dos fariseus. Ele não pecou. Para você ter uma ideia, ele podia ter pecado por pensamento, ele podia ter murmurado. Porque a cruz geralmente matava por asfixia. A posição fazia com que os pulmões contraíssem e a vítima morria por asfixia. Mas a Bíblia diz que Deus não aceita carne sufocada. Ele tinha que morrer por hemorragia. Então ele continuou fazendo uma força muscular violenta para não ser asfixiado. E ficou 3 horas na cruz agonizando. E não pecou. Não pecou. No 14º dia. E o texto ainda prossegue, o 6. E o guardareis até o 14º dia, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Moisés aqui dá com precisão o horário que o cordeiro deveria ser sacrificado lá no Egito. No crepúsculo da tarde. Ou seja, antes de entardecer. Como era contado o relógio do povo de Israel? Para eles, o dia começava 6 horas da tarde. 6 horas da tarde iniciava outro dia. Então até 5h50, 5h59 era um dia. 6 horas já passava para outro dia. O historiador Flávio Joséfo diz que este sacrifício que os hebreus ofereciam à tarde era por volta das 15 horas, 3 horas da tarde.
A Bíblia diz que Jesus expirou, morreu na hora nona. Sabe qual que é a hora nona? 15h. Ele foi sacrificado conforme os decretos divinos de Deus, já descritos na lei de Moisés. Com precisão, o Cordeiro disse: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque 6 horas, hora primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona hora, 15h. Foi a hora que Cristo foi morto. A nossa Páscoa, ela representa com precisão os decretos divinos. O que a Bíblia fala em Apocalipse? O Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, Ele já pensou nesse plano. E com precisão foi cumprido. Cristo morreu às 15h. Vamos continuar, verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Até aí. Tomarão sangue, então, porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. O que Moisés ordena aqui? O sangue vos será por sinal. Não é isso? Vocês vão pegar o sacrifício, sem defeito, macho, vão preservar ele para o dia do sacrifício e vão sacrificá-lo. Vão fazer um corte para que o sangue dele seja vertido, que haja hemorragia. E o sangue daquele animal, vocês vão colocar numa bacia, cada família que matar o seu cordeiro, como vocês conhecem na nossa cultura, como mata um frango, uma galinha, você depende do pescoço, corta, põe com a faca em cima de um prato e vai esguinchando o sangue num prato. Eles fariam isso com um cordeiro, e pegariam sangue na bacia, e pegariam um isopo, uma esponja, encharcariam a esponja com o sangue contido dentro da bacia, e esfregariam no batente, nas entradas dos portais de Israel. É isso que o Senhor falou: toma o sangue, porão em ambas as ombreiras e na verga da porta e nas coisas em que o comerem. Por que Deus ordena isso? Por quê? Levítico 17:11, presta atenção, diz assim, eu vou ler, você escuta: porque a vida da carne, carne aqui quer dizer criatura, a vida da carne, a vida do boi, a vida da galinha, a vida do homem, a vida da onça, a vida do leão, ou seja, então a vida da criatura está no seu sangue. Então o sangue do animal, do homem, significa a vida, porque a vida da carne está no sangue. Pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação para a alma. Ok? Então vejam só, dentro daquela bacia, o pescoço do cordeiro cortado e aquele sangue esguinchado, aquela bacia de sangue, o sangue ali representava uma vida. A vida estava naquele sangue. E quando pegava a esponja e encharcava o animal, encharcava a casa com sangue, significava o quê? Quando o anjo do juízo descesse e olhasse, ele vinha para executar, matar, trazer juízo sobre homens, sobre famílias. Quando o anjo do juízo viesse e olhasse naquela casa o sangue, ele pensaria assim: eu não preciso executar juízo aqui, porque sangue já foi vertido. Sangue é o que? Vida. Alguém já pagou pelo pecado
dessa família. Então o anjo passava por cima. Alguém já deu a sua vida. O sangue não é a vida. O juízo não compreende tirar a vida. Quando o anjo do juízo viesse, ele vendo o sangue, nesta casa eu não preciso executar juízo, pois uma vida já foi entregue. Alguém já morreu, já pagou por essa família. É o sangue. Ele entenderia que naquele lugar não seria necessário julgamento, pois sangue já foi derramado. Cristo, a vida está no sangue? Sim. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Os pecadores deveriam pagar com a sua própria vida. E qual a única maneira de os pecadores não pagarem com a sua vida? Outro dar a vida no lugar. Cristo na cruz, quando verte o seu sangue, Ele nos redime, Ele nos compra, Ele nos resgata, Ele dá a sua vida em troca da nossa vida. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não poderíamos ser redimidos se o sangue de alguém não fosse oferecido. Ou seja, a vida não poderíamos ser salvos. 1 João diz assim, capítulo 2: e Cristo é a propiciação para os nossos pecados. Como assim? Eu não estou entendendo. Na lei de Moisés, quando tinha o ano da expiação, era assim: a nação de Israel pecava, o sumo sacerdote ia no tabernáculo, oferecia um sacrifício, pegava o sangue, ele deveria entrar lá dentro, passava no pátio, o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos era separado por uma cortina. O sumo sacerdote entrava na cortina, no santo dos santos. O que tinha lá? A arca da aliança. Em cima da arca, uma tampa, era chamado propiciatório de ouro. O sumo sacerdote aspergia, jogava, borrifava o sangue do animal em cima daquela tampa do propiciatório. Quando ele colocava, ele saía e a glória de Deus vinha, a Shekinah de Deus vinha, o fogo de Deus vinha. Esse fogo é símbolo de ira. Para não consumir Israel pelo pecado de Israel, o que Deus fazia? Ele consumia, ele lambia aquele sangue da tampa do propiciatório, e a ira dele era aplacada, satisfeita. Jesus naquela cruz, quando verte o seu sangue, ele apazigua a ira de Deus, ele refreia, retém, porque o sangue de Jesus é a vida de Jesus. E quando o anjo do juízo vem até nós, ele vê em nós uma marca, um sinal, e ele não pode nos condenar, porque quando ele vem sobre você, ele vê a marca do sangue, ele diz: não é necessário aplicar juízo sobre esse irmão. Por quê? Porque sangue já foi derramado por ele. O sangue de quem? O sangue de Jesus. Verso 8. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Até aí. Naquela noite comerão carnes assadas no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas comerão. Carne assada, por quê? Presta atenção, ele está falando aqui do cordeiro. Olha só, foi tirado do rebanho, macho, sem defeito e preservado. No 14º dia, sacrificado. O sangue do animal se esgotou. Agora eu colhi o sangue numa vasilha e eu aspergi no batente, no portal de entrada. Contudo, o sacrifício ainda está lá. O animal está lá sem sangue.
ele deveria ser comido pelos israelitas. Mas ele não podia ser comido cru. A lei de Moisés proíbe sacrifícios cruentos, comer carne crua. Ele deveria ser, depois de vertido o sangue, ser morto e ser assado, ok? Como que ele é assado? Assado pelo fogo. Então, depois de ser assado, ele era comido. Como que eles assavam? Eles preparavam uma fogueira. Para que o animal assasse de forma homogênea, eles tinham que abrir o animal. E eles pregavam o animal em espetos de madeira. Um espeto com outro espeto perpendicular, em forma de uma cruz. E o animal era queimado. Preciso dizer alguma coisa? Jesus Cristo, pregado naquela cruz, sofreu dos céus o fogo da ira de Deus sobre ele. Ele foi assado, queimado, torrado naquele espeto chamado cruz. E este fogo que queimou o sacrifício era a ira de Deus, que era para ser despejada sobre você, sobre mim, foi despejada no Cordeiro, na cruz do Calvário. Essa é a simbologia. A ira de Deus cai sobre Cristo. A ira de Deus, fogo, cai sobre Cristo, o Cordeiro, que está pregado no espeto, a cruz do Calvário. 1 Tessalonicenses 1,10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Como que Ele nos livra da ira futura? Porque Ele já recebeu sobre Ele a ira do passado, que estava destinada a nós. Isaías 53:10 diz assim: foi do agrado do Pai enfermá-lo, foi do agrado do Pai fazê-lo moer, até enfermá-lo. A Páscoa é o sacrifício de Cristo naquela cruz. Irmão, é mais ou menos assim. Quando tem noite chuvosa e está relampejando, não fala relampeando, isso não existe relampeando. Onde se tirou isso? Relampejando. Aquela noite, nuvens negras. O que nuvens negras, quando se colidem, soltam, destilam? Soltam o quê? Estudou lá ciências, biologia? Coisinha lá. Acho que você estudou só a ameba, né? A ameba eu conheço, pastor. A ameba é uma benção. Mas só a ameba está mais inteligente que você, viu? Só o código genético de uma ameba você preenche 1000 vezes a enciclopédia britânica. Então não fala mal da ameba, não. O que cai? Raio. E o raio para cair no chão, o que ele procura, José? Por favor, José. Tem alguma coisa? O raio? Também faltou desse dia. Estava jogando minigame. Um lugar mais próximo do chão. Ou seja, ele vai atingir os picos. O raio é uma descarga de energia, de poder, que cai e ele é despejado, sorvido pelo para-raio. O para-raio sorve toda a descarga daquele raio. Jesus, o raio procura um lugar mais próximo do chão, um lugar alto. Jesus, no Monte Gólgota, com o para-raio em formato de uma cruz, ele sorve o despejar da ira de Deus sobre ele, e ela vem em forma de um raio, de um fogo, e naquela cruz ele recebe toda a descarga da ira de Deus sobre a sua cabeça e morre no seu lugar. Isso é Páscoa. Você está achando que foi brinquedo? O que foi feito para você ficar aí pecando? Você está achando que foi brinquedo? Não foi a ira do poder do poder americano, não, russo. Foi a ira de Deus. Quando Jesus disse, se for possível, passa de mim esse cálice.
eu não quero beber esse cálice. O que tinha nesse cálice? Por que Jesus não queria beber esse cálice? O que tinha nesse cálice? O Velho Testamento mostra o que tinha nesse cálice. Aquele cálice que Jesus ia beber era o cálice da ira de Deus. E naquela cruz Jesus bebeu cada gota desse cálice. Por isso ele foi queimado como um cordeiro num espeto na cruz do Calvário. Continuando, verso 8. Naquela noite comerão carne assada no fogo e pães asmos. Até aí. Pães asmos junto com o animal, você come pães asmos. O que é pão asmo? Pão sem fermento. O que é fermento? Pão que não tenha levedado. Por que Deus ordenou que eles comessem pães asmos? Porque o fermento na Bíblia é um tipo de contaminação. Vocês vão sair do Egito e não vão se contaminar mais. É um símbolo da santificação do povo de Israel. Olha o que diz Levítico 11, 44 e 45. Escute. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminarei com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu, Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Após a libertação da servidão, ele estava dizendo a Israel que eles não poderiam se contaminar. O fermento não poderia se levedar. O que é a Páscoa? A Páscoa não é só a nossa libertação. A Páscoa também é a nossa santificação. Eu não libertei vocês de um Egito para colocar em outro Egito. Eu libertei vocês do Egito para colocar numa terra separada e distinta. A Páscoa do Senhor consiste em nos tirar do cativeiro e em nos purificar do pecado. Santificação. Eu vou te mostrar isso de uma forma melhor. Após a libertação da servidão, somos chamados para ser separados. Por que temos que comer o pão e a carne? Você tinha que comer a carne do animal e o pão. Comer, ingerir. E aquele seria um símbolo de separação. Porque a santificação só é possível com a nossa união com Cristo. Por isso os israelitas deveriam comer a carne do animal, ingerir a carne do cordeiro, ingerir o pão sem fermento. Eles iam participar do sacrifício. A nossa santificação só é possível com a nossa união com Cristo. A Páscoa não só nos tira das mãos do diabo, a Páscoa nos põe nas mãos de Jesus, nos une com Jesus, nos funde com seu Espírito. Você está achando que nós somos religiosos, minha filha? Você está achando que você só agregou uma religião? Você foi vivificado em Cristo, transformado, foi recodificado, refeito. Santificação. Ímpio não pode se santificar. Ninguém se santifica pelo braço. Isso é legalismo. Você quer para tentar ser santo usar só saia? Você não vai conseguir. Para tentar ser santo, você vai jogar a TV fora. Você vai se mutilar, você não vai conseguir. Pecado não gera santidade. Carne não gera espírito. Como nós somos santos? Só com a união com Cristo. Romanos 6, 5, 6. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição.
Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Como isso ocorre? Na nossa união. Por isso que quando você crê, você come do pão, bebe do sangue, come da carne, se une com Cristo para mortificar seu pecado em santificação. Páscoa é santificação. Por isso que ele exige que comamos, participemos do sacrifício. Aprenda isso, você quer ser santo? Só com a sua união com Cristo. É uma união mística. É o poder do Espírito Santo, não é a força da carne que te santifica. É só se unindo a Cristo. Porque olha só, nós somos plantados junto com Ele na morte dele. Quando nós cremos, nós morremos junto com Ele. Ele não morreu? Não foi sepultado? Nós morremos. O alcoólatra, o bêbado, o adúltero, o mentiroso morre. Só que quando Ele ressuscitou, quem crê, ressuscita também. Como que Cristo ressuscitou? Com um corpo glorificado, um novo corpo. Nós ressuscitamos com uma nova vida. Qual vida? Uma vida de santificação. Vamos continuar. O verso 8 ainda. Naquela noite comerão carne assada no fogo, pães asmos e ervas amargas a comerão. O que é erva amarga? Eu vou ter que ir mais rápido aqui porque o tempo já está. Ervas amargas, olha. Tinha uma espécie de erva plantada lá, que se você comesse ela, demorava dias para o amargo sair da língua. Não saía aquela amargo. Você já viu quando você chupa ou toma um remédio, ou você vai engolir um antibiótico e ele se esfarela na língua, e aquele amargoso agudo mesmo, sabe, o fel, bilis, que é dias na boca. Moisés, esse povo está saindo, tá, nunca mais vai voltar, não, saem daqui, tá, manda comer ervas amargas. Quais? Aquela, amargosa. Por quê? Para se lembrarem do tempo de cativeiro, do amargor da servidão, para se lembrarem do tempo de prisão, do amargor. Para quê? Porque elas iam ficar dias na boca, viu? Para que eles, quando pensassem no Egito de novo, iam lembrar quão amargo foi. Quando pensassem em Faraó de novo, quão amargo foi. Para que eles não tenham desejo de ficar quando você sair com eles, e para que eles não tenham desejo de voltar quando você já estiver saído com eles. Ervas amargas. Deus está dizendo assim: você quer voltar para o mundo? Você lembra o tanto que você pastou na mão de Satanás? Você lembra o que o pecado fez com você? Não foi amargoso? Amargo, um boneco, um fantoche. Ervas amargas é para que você não tenha desejo pelo mundo novamente, nem pelo pecado. Olha o que diz, para você ter uma ideia, Ezequiel 20:43. E ali vos lembrarei de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos. As ervas amargas simbolizam que quando eu olhar para o passado, para a minha vida ímpia, eu terei nojo, porque eu lembrarei do gosto da servidão. Nojo. Você vai ter nojo. Alguns aqui estão precisando experimentar ervas amargas, para se lembrar o gosto do cativeiro. Aquele que já foi escravo do cigarro, da maconha, da cocaína, da bebida, da prostituição, da avareza. Ervas amargas. Verso 9 e 10, já estamos terminando. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei até aí. O que Deus ordena a Moisés aqui? Presta atenção. Pegou o sacrifício, cordeiro, sem defeito, macho, separou ele,
14º dia, cortou suas artérias e aspergiu sangue na bacia. Pegou o sangue, colocou nos umbrais. Pegou o animal, assou o animal, comeu o animal com pães asmos e ervas amargas. Agora, você vai, Moisés, nada do animal pode sobrar. Você tem que assar, nada deixareis dele pela manhã. O que porém para ficar, queima-los-á. Né? Não comereis o animal nada cru, nem cozido, nem água, porém assado ao fogo, cabeças, pernas, fressura, e nada deixe pela manhã. O que restar, incinera. Sabe o que Moisés está dizendo? Não tem uma unha do animal que pode ser desprezada. Um fio de lã. Todo animal tem que ser consumido. Vai ser comido tudo do animal. Tudo bem assado e tudo comido. O que sobrar, incinera. Porque eu aceito esse sacrifício 100%. Eu quero ele na totalidade. Não tem nada nesse sacrifício que eu rejeito. Todo ele me é útil. Aí até o que enche o estômago das famílias não quiser mais, incinera ele, que eu recebo o aroma, o incenso dele para mim. Sabe o que isso aqui fala? Da perfeição do sacrifício de Cristo. Deus está nos ensinando aqui que o sacrifício de Cristo foi completo, foi perfeito e foi suficiente. Deus está dizendo, eu me agradei de todo o sacrifício. O sacrifício foi perfeito, foi completo e foi suficiente. Nada dele pode ser desprezado, nada dele é desperdiçado. Ele foi suficiente. É isso que ele está dizendo. Fala da perfeição do sacrifício de Cristo. Olha Hebreus 10:12, se tem a ver. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Agora olha só, ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, não há mais necessário pacto, não há mais necessário sacrifícios, não é mais necessário ritos, foi suficiente, tetelestai, está consumado. Está consumado. Sacrifício completo, perfeito e suficiente. Isso é para você se alegrar. Eu não sei porque você fica remoendo. Será? Ai, eu posso. Tetelestai, quitado, pago, consumado, feito. Acabou. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu e ressuscitou, e está à destra do Pai e intercede por nós. O sacrifício foi, não necessita. O escritor aos Hebreus está dizendo, parem com a lei cerimonial, parem com os ritos, com as sombras. A consumação da lei já veio, o Cordeiro verdadeiro já veio, Cristo Jesus se encarnando, tomando forma humana, morrendo na cruz, foi suficiente. Essa é a nossa Páscoa, sacrifício perfeito. Os judeus continuam a oferecer, nós não precisamos. Os muçulmanos continuam indo na Meca fazer peregrinação, nós não precisamos. Os neopentecostais continuam indo na terra prometida pegar areia e água do Rio Jordão, nós não precisamos. Os católicos continuam fazendo peregrinação, continuam fazendo missas e procissões, nós não precisamos. Tetelestai, acabou, está consumado, quitado. Meu filho, quando ele disse isso, expirou, houve um estrondo nos infernos. Diabo, você foi derrotado, a raça humana foi redimida, você não tem mais direito sobre ela, e nem o pecado tem. Romanos
8:6 diz: e o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois já não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Está consumado, foi perfeito. Verso 11: desta maneira o comereis com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-á à pressa ou apressadamente. É a Páscoa do Senhor. O que é isso? Moisés falou assim, ó: vocês vão fazer esse ritual e comer, vão estar numa mesa, vão estar com sandália no pé, túnica e cajado. Que é isso? Quem come de cajado na mão? Túnica e sandália. O que é cajado, túnica e sandália? Eram vestimentas de viagem. Quem punha túnica, sandália e cajado é porque ia viajar. Deserto usa o cajado para se proteger, a água, matar serpente. Por que você está mandando nós comer? Pé, calça o pé logo, veste a túnica e o cajado. Comereis apressadamente. O que será que Moisés está querendo dizer, Deus? Sabe o que Deus está dizendo? Vocês ficaram 430 anos no Egito, não há mais um segundo para ficar aí. Comam depressa, com roupa de saída, e deem-o fora. Saiam depressa, deixem o Egito depressa. Chega de servidão, chega de cativeiro, saiam. Comerão apressadamente. Eu tenho pressa em vos livrar, pressa em vos tirar, pressa em vos destituir daí. Era isso que estava simbolizando. Estavam prontos para sair. O que significa? Lucas 19:5 fala de Zaqueu, publicano, Paulo Maluf da época. E quando Jesus chegou àquele lugar, Zaqueu estava em cima de um sicômoro, de uma parra brava, de uma figueira, de uma árvore. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe o que Jesus está dizendo? Uma vez que ele já ofereceu o sacrifício, uma vez que ele já verteu o seu sangue, quando ele chamar você, pecador, venha depressa, venha rápido, decida-se logo. É isso que ele está ensinando. Desce depressa, Zaqueu, desce depressa. O que Deus está nos ensinando? Você já serviu o pecado tempo demais, você já ficou no cativeiro tempo demais. Prepare a tua roupa, prepare a tua mala e saia daí e venha servi-lo. Venha depressa. É isso que ele está ensinando. Comereis apressadamente, porque essa é a Páscoa do Senhor. Deus estava dizendo: eu tenho ansiedade para comemorar essa Páscoa com vocês. Eu estou ansioso para tirar vocês, ansioso para resgatar vocês. Saiam depressa. Por que alguns aqui ainda insistem no cigarro, na bebida, na imoralidade, na mentira, no mundo? Você já pensou, você vai deixar de herdar a vida eterna por causa da vida finita? Tudo bem, você quer fazer essa escolha? Faça, inteligente. Você vai trocar o eterno pelo passageiro? Boa escolha, inteligente. Muito sábia a sua escolha. Quantos 70 anos de vida, se viver, que essa geração está morrendo com 60, 70, eu estou te oferecendo 1 bilhão, uma eternidade. Deus está dizendo: desce depressa, saia depressa, venha logo, deixe o pecado hoje, deixe o pecado agora. Você já serviu Faraó demais, você já ficou no Egito tempo demais, você já serviu o diabo demais, você já foi escravo do pecado tempo demais. Desce depressa e vem.
Verso 13. Não, verso 12. Aí se eu não sair depressa, então vamos ver o 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre os deuses do Egito. Até aí. Ele não está pedindo para descer depressa? Saiam. Não, não vou sair. Vou ficar no Egito. Cervejinha não dá para largar, o senhor sabe. O pito não dá para ligar, o cigarro. A outra lá não dá para ligar, porque uma só não dá, pastor. Nossa, não largo. Luxo, riqueza, vaidade, balada, os namoradinhos na hora do recreio. Posso largar. Saia depressa, porque à meia-noite, quem estiver lá, à meia-noite, o anjo do juízo vai passar. O anjo da morte vai passar. E quem não tiver o sangue, arrependimento e fé, conversão, ele diz: eu executarei os meus juízos. Ai dos desviados nesse dia. Ai dos que servem deuses pagãos. Ai dos ímpios. Ai daqueles que não têm a marca de Cristo. Eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo primogênito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito trarei juízo. Eu sou o Senhor. Ai dos ímpios. Ai daqueles que não celebram a Páscoa. Ai daqueles que não comem do pão e não bebem do sangue. Ai dos que servem deuses pagãos. Ai dos desviados. Eles sofrerão o juízo de Deus. Apocalipse 6, 15, 17. E os reis da terra, os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, todo servo e todo livre, se esconderão nas cavernas, nos rochedos e nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode suster-se? Ai daquele que não tiver o sangue nos umbrais. Verso 13, só mais 2 e acabou. O sangue vos será por sinal nas suas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Outra tradução diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Quando Deus vai dizer aqui, passarei por cima de vós, é a primeira vez que a palavra hebraica Pessah aparece. Páscoa. Passarei por cima. Então o anjo viria tranquilo, ia matando egípcio. Onde tinha o sangue, o anjo, passava por cima. O egípcio descia, via o sangue, subia. O sangue vos será por sinal. Então Deus passa, mata todos os egípcios, os primogênitos. E o povo de Israel é poupado. Toda casa que tem o sangue. A Bíblia diz: e o sangue vos será por sinal. Toda casa que tiver o sangue, eu passarei por cima. O sangue vos será por sinal. O sangue vos será por marca. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem essa marca? O que o senhor está querendo dizer? Daqui a alguns dias, semanas, meses, talvez anos, as trombetas vão soar. Os selos vão ser desatados. As taças serão despejadas. E o anjo do juízo virá. E só quem tem a marca, só quem tem o sangue aspergido na testa, só quem tem o selo da promessa, o Espírito Santo, será poupado da ira de Deus. Só quem comeu da Páscoa, do Cordeiro Pascal, a carne e o sangue do Cordeiro, o pão asmo do novo nascimento, da regeneração, da transformação,
será livre da praga da mortandade. Verso 14 eu encerro. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aí. Sabe o que Moisés disse? Hoje, vocês vão celebrar a primeira Páscoa. E vocês vão sair. Eu vou destruir a terra do Egito. Eu vou humilhar Faraó. Eu vou tirar vocês das mãos dele. Eu vou aniquilar o povo do Egito. E durante as gerações futuras, vocês celebrarão a Páscoa. Ano após ano. Geração após geração. Século após século. Celebrando. Por quê? Para se lembrar do dia que vocês foram resgatados. Lucas capítulo 22, 19. E Jesus tomando o pão e havendo dado graças, partiu e dele-o dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A Santa Ceia. Ele diz para Israel: celebrem a Páscoa, todas as gerações futuras, para se lembrarem do dia do seu resgate. Nós, a igreja, uma vez por mês, participamos da mesa de Cristo, do vinho e do pão, símbolo do sangue e do corpo de Cristo. Por quê? Fazer isso em memória de mim, para lembrar do dia do nosso resgate. 2000 anos atrás, Deus enviou seu Filho em forma humana, que assumiu o nosso pecado, a nossa culpa, foi punido pelo Pai, pelo nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e comprou para ele um povo zeloso de boas obras, e um dia há de retornar em glória nessa terra, para nos arrebatar, para nos tirar daqui e levar para sempre com ele nos céus. Isso é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Fazer isso em memória de mim. Hoje poderia até ser uma Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. Essa é a nossa Páscoa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olhe para mim, toda a igreja. Por que você insiste em continuar comendo chocolate e venerando o coelho? E não vem participar conosco da verdadeira Páscoa? Por quê? Cada dia que passa você não ganhou, você perdeu. Ontem você perdeu, hoje está perdendo. Cada dia estamos mais velhos. E Ele convida: vem comer dessa Páscoa. Vem experimentar do sangue e da carne. Vem comer do pão asmo, do Cordeiro Pascal. Essa é a nossa Páscoa. Se você ainda não celebrou ela, o que você está esperando? Eu não consigo ver, não consigo compreender a menor coerência em seguir esse mundo. Eu não consigo enxergar. É um mundo estúpido, é um mundo doente, vulgar, é um mundo caído. Temos uma pátria celeste, imarcessível, infindável, que nunca vai se esgotar, para sempre, nos céus, com o Cordeiro. Lá celebraremos a Páscoa das Páscoas. O que eu preciso fazer, pastor? Arrependa-se do seu pecado. Dê um giro de 180 graus. Abandone a sua vida de pecado. Abandone a mentira. Abandone a avareza, o orgulho, a vaidade, o rancor. Converta-se a Cristo. Corra para Cristo. Peça perdão a Cristo. Lance-se aos pés de Cristo. Confie nas obras dele. Suas obras não te salvarão no dia da ira. Suas obras são trapos de imundície. Elas não servem. Você não é salvo pelos seus méritos. É apesar dos seus deméritos. É por graça, por amor. E hoje, o
trono da misericórdia está aqui. Esses degraus estão jorrando as cascatas da misericórdia e da graça, convidando: vem pecador, vem pecador, vem pecador. Não importa o que tenhas feito, não importa o que és, não importa como estás, venha pecador, se arrependa e venha, abandone o pecado e venha, deixe a iniquidade e venha, solte a vaidade, solte os ídolos, solte os vícios e venha participar dessa Páscoa. Há uma mesa farta, há um cordeiro fresco aqui, há sangue para redimir qualquer um, há pães asmos para fartar qualquer um. Venha pecador, venha como está, venha e deposite sua fé nele, deposite sua esperança nele. Venha e coma desse pão e beba desse cálice. Venha, 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 venha. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.